Eu vou fazer aqui uma demonstração utilizando ferramentas do ensino médio. Isso vai me limitar a alguns casos, mas não vai deixar de ser uma forma de a gente mostrar isso, em que eu quero descobrir aonde eu tenho o valor máximo e o valor mínimo da minha função. Isso serve em problemas aplicados em que eu quero maximizar ou minimizar algum problema. Aqui no caso nós temos uma parábola. No caso de o seu A ser negativo, você tem a concavidade dela para baixo, e aí você tem um valor nessa parábola que vai ser o maior de todos, que é o máximo dessa função, e ele é dado pelo x do vértice. Então eu tenho um x que maximiza a minha função. Da mesma forma, eu posso pensar no caso inverso, quando a concavidade é para cima, o meu A é positivo, e aí eu tenho um ponto que torna aqui o valor da minha função mínimo. Então ele minimiza a minha função. Bom, o método mais conhecido que a gente trabalha com a função do segundo grau é essa forma geral aqui, e é através dela que eu vou me utilizar para poder fazer essa demonstração. Eu tomei dois casos aqui em que as funções têm zeros, que a gente, quando iguala a zero, y igual a zero, a gente tem uma equação do segundo grau para resolver e acha essas raízes, e essas raízes vão estar relacionadas com os zeros da função. Toda parábola ela tem um eixo de simetria. Considerando essas raízes, não precisavam ser distintas, poderiam ser iguais, eu tenho aqui um ponto central. Então, esse ponto aqui é a média aritmética entre esses dois valores. Isso acontece aqui também. A gente só não poderia usar isso de falar de raiz ou zeros da função. No caso, o teu delta é negativo e aí você não tem solução real. Mas aí, mesmo assim, eu poderia me utilizar do eixo de simetria para dizer que essas distâncias aqui, elas estão equidistantes a um ponto central, porque eu tenho um eixo de simetria ali no meio. Então, para eu achar o x do vértice, e, consequentemente, esse x do vértice está me associando a um ponto y, que eu vou chamar de y do vértice, primeiro eu vou achar aqui usando essa ideia de média aritmética. Ou seja, o meu x do vértice, aquele cara que está ali no centro, ele é a soma de x1 mais x2 dividido por 2. É uma média aritmética. E você já sabe que para encontrar esse x1 e esse x2, você, naquela fórmula lá do delta, que o pessoal chama de Bhaskara, você tem a parte final para achar essas soluções, você sabe que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. E isso aqui, você vai ter o seu x1, que é repetir isso aqui com sinal positivo, então x1 vai ser igual a menos b mais raiz do delta sobre 2 vezes a, e o seu x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, esses são os valores de x1 e x2. E o que eu quero fazer? Eu quero somá-los e depois dividir por 2. Perceba que quando você for somar esses dois valores, o que vai acontecer? Estou escrevendo aqui embaixo, e aqui embaixo esse 2 eu vou repetir, e aqui em cima eu vou ter uma fração gerada por essa soma. Os denominadores são iguais, então vou repeti-los aqui embaixo, e vou fazer a soma desses dois elementos aqui de cima. Quando você soma menos b com menos b, você fica com menos 2b. E quando você soma mais raiz de delta com menos raiz de delta, vai cancelar, né? Você tem positivo e aqui negativo, então vai zerar. Então, na verdade, o que sobrou para a gente é menos 2b sobre 2a, tudo isso dividido por 2. Que eu já posso aqui, cancelar esse 2 com esse 2. E o que sobrou na verdade? Então, o meu x do vértice, no caso ali, ainda continuo com as duas frações, né? Então, eu tenho aqui, menos b sobre a dividido por 2. E aí eu tenho a divisão de duas frações. Para a gente resolver, a gente mantém a primeira, menos b sobre a, e multiplica pelo inverso, no caso, o inverso multiplicativo da segunda. O inverso multiplicativo de 2 é meio. Então, vezes meio. Fazendo essas contas, nós chegamos à conclusão o quê? Que o nosso x do vértice é dado por menos b sobre 2 vezes a, 2a. E está aí a fórmula do x do vértice. Tá? Então, chegamos à conclusão que a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Agora a gente vai achar o y do vértice. Eu vou precisar apagar aqui o quadro para ter espaço para fazer essa parte. E vou manter isso aqui, que é o que eu vou utilizar. Ok? Então, eu deixei aqui a fórmula do x do vértice. Inclusive, nos problemas, se você já tiver o x do vértice calculado, você já pode obter o y do vértice sem precisar da fórmula do y do vértice. Tá? Só quero fazer a demonstração aqui, mas resolvendo algum problema que envolva isso, você vai perceber que geralmente eu já substituo direto. Porque o x do vértice é muito mais simples de calcular que o y do vértice. Certo? Então, vamos lá. O x do vértice é isso. Então, é o valor que eu tenho aqui ou o valor que eu tenho aqui. Se eu substituir esse x do vértice na função, eu vou obter o meu y do vértice. E é isso que eu vou fazer.
Ali no lugar do y, eu vou estar calculando meu y do vértice, aonde eu vejo x, eu vou substituir por menos b sobre 2a. Por que eu faço isso? Porque isso aqui pertence ao domínio da função. Então, seria a estratégia que você usa para resolver o problema. Se eu quero achar o meu y do vértice, tendo x do vértice, basta pegar esse valor e substituir na função. Então, vamos lá. Então, o nosso y do vértice vai ser, substituindo ali, ó, a que multiplica x ao quadrado. Então, vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado, mais b, que multiplica x, que é isso aqui, menos b sobre 2a, mais o valor de c. Vou abrir ali algumas coisas e fazer alguns ajustes. Continuando os cálculos, eu tenho aqui que o meu y do vértice vai ser o quê? Ó? A que multiplica. Estou levando isso ao quadrado, então esse b, que é negativo elevado ao quadrado, vai ficar positivo e elevado ao quadrado. Esse 2 elevado ao quadrado vira 4, e a elevado ao quadrado é a ao quadrado. Aqui eu vou ter, pela regra dos sinais, a multiplicação, eu vou ter menos b ao quadrado. Então aqui menos b ao quadrado. E aqui embaixo eu repito 2a. E aqui a constante mais c. Bom, vou ver se tem alguma simplificação para fazer. E depois eu já sei que eu tenho que igualar os meus denominadores, porque isso aqui é uma fração, eu só consigo fazer a conta se os denominadores estiverem iguais. Então, olhando aqui, ó, repara que eu tenho um a ao quadrado e tenho um a aqui em cima. Então esse a aqui cancela com um dos a's que eu tenho aqui, sobrou ainda a, tá? Bom, o que eu consigo visualizar agora? Eu consigo visualizar que o meu denominador, o MMC entre 4a e 2a, é 4a. Então, vou manter o 4a, transformando isso aqui em 4a também. E aqui eu também tenho que criar um 4a. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, aqui já é 4a. Aqui, para virar 4a, eu só preciso multiplicar por 2. Mas como é uma fração, o que eu faço embaixo, para não perder a equivalência, eu também faço em cima. Então, eu multiplico por 2 em cima. Como eu quero criar 4a, e aqui não tem nada, na verdade tem um denominador 1 que a gente não escreve, eu vou colocar 4a aqui embaixo e multiplicar por 4a aqui em cima, que eu não estou alterando nada. Arrumando isso tudo, o que nós vamos ter? Que o nosso y do vértice vai ser igual. Aqui embaixo todo mundo já virou 4a, então eu vou repetir o 4a. E aqui em cima eu tenho b ao quadrado, menos 2b ao quadrado. E aqui, ó, mais 4ac, ou c vezes a. Vou botar ac porque você já sabe que eu estou modelando meu problema de forma que, como ele aparece nos livros didáticos. Bom, ali em cima tem alguém que eu posso juntar? Termos semelhantes? Tem, ó, tem b ao quadrado aqui. Como é que vai ficar isso? Ó? O meu y do vértice, você vai ter embaixo, eu sei que é 4a, e aqui ó, você tem b ao quadrado, e está tirando b ao quadrado, vai ficar devendo ainda b ao quadrado, mais 4ac. Essa aqui já é a fórmula do y do vértice, só vou ajustar do jeito que aparece nos livros. Eu vou colocar esse menos em evidência. Quando eu coloco esse menos em evidência, o que vai acontecer? Ó, eu coloco o menos em evidência, abro um parênteses, e aí quando eu abro o parênteses, aqui dentro tem que ser b ao quadrado, para quando esse menos multiplicar por b ao quadrado, voltar a ser menos b ao quadrado, e aqui era mais, então eu preciso ter um menos aqui dentro para fazer a regra dos sinais e esses dois ficarem positivos. 4ac sobre 4a. Bom, e o que você sabe sobre b ao quadrado menos 4ac? Olha, eu sei que b ao quadrado menos 4ac é o delta, né? É o nosso delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, a nossa fórmula do y do vértice realmente vai ser menos delta sobre 4a. Tá? E a dica que fica é, se eu achar o x do vértice, eu não preciso usar essa fórmula. Basta que você pegue o x do vértice, substitua na função, que é a que eu fiz aqui, que você vai chegar no y do vértice. Tá? Só que aqui tem uma forma geral, que é uma forma que a gente pode usar para todos os problemas que envolvam funções do segundo grau. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que você tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!